Queridos irmãos, o florescimento mencionado em Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, não é a reestruturação de Israel como nação. O florescimento da nação de Israel é quando os judeus olharem e dizerem: meu Deus, nós negamos o verdadeiro Messias. Quando Deus liberar os olhos dos judeus e a palavra de Deus se tornar fruto nos corações dos judeus, quando nós olharmos para a nação de Israel florescendo, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador, isso é o florescer da figueira. Meus amados irmãos, é muito importante saber a história da nação de Israel ao longo das gerações. Mas o florescer da figueira é justamente Benjamim se assentando à mesa. É justamente Jesus Cristo sendo revelado aos judeus. Quando essa nação florescer, aí sim nós teremos uma expectativa maior do retorno do nosso Salvador. Segundo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um dos maiores sinais antes de sua volta, antes de seu retorno, é o florescimento da figueira. E você que gosta de meditar na palavra de Deus, sabe muito bem que na maior parte das vezes que as Sagradas Escrituras mencionam a figueira, está falando a respeito da nação de Israel. E certamente você que medita com frequência na palavra de Deus, já ouviu algum teólogo, algum pastor piedoso, algum pastor desses mais conhecidos, dizendo que o florescimento da figueira está relacionado com o ressurgimento da nação de Israel em 1948. Para aqueles que conhecem a história de Israel, sabe que um dos relatos mais recentes do ressurgimento da nação de Israel é justamente todos aqueles conflitos que a nação de Israel viveu. E em 1948 tiveram ali alguns conflitos e a nação de Israel lutou por sua independência e tiveram ali algumas votações, inclusive tem um brasileiro muito conhecido, Oswaldo Aranha. É falado que Oswaldo Aranha, ele teve ali a sua contribuição, o seu voto, e ele foi o responsável pelo chamado voto de Minerva para que a nação de Israel se tornasse, mais uma vez, uma nação conhecida entre as nações do mundo, uma nação independente. Muitos teólogos vão dizer que o florescimento da figueira está relacionado com o ressurgimento de Israel como nação, e por isso nós estamos chegando aí a 70, 80 anos desse ressurgimento, e muitos dizem que esse ressurgimento é o florescimento da figueira. Será que é isso mesmo? Será que o florescimento da figueira é o ressurgimento da nação de Israel? Será que quando Jesus Cristo menciona em Mateus capítulo 24, o mesmo registro em Lucas 21 e em Marcos 13, será mesmo que o ressurgimento de Israel é o florescimento da figueira? Queridos, nós estamos meditando em uma série de mensagens falando a respeito do cálice de prata e o mistério dos 144 mil selados. Você entender o florescimento da figueira é fundamental para continuar essa série e é fundamental para você conhecer as principais profecias da palavra de Deus. Esse vídeo aqui não é um vídeo especificamente falando sobre o mistério dos 144 mil selados, porém, entender esse vídeo aqui, entender o florescimento da figueira, vai te fazer entender qual é um dos principais sinais antes da volta do nosso Salvador. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Eu vejo com muita frequência cristãos piedosos que servem a Deus com sinceridade, perdendo o seu tempo assistindo a geopolítica, assistindo apenas a história do mundo e baseando a sua teologia apenas com as informações que eles encontram na história ou nos telejornais. Existem muitos cristãos piedosos que passam muito mais tempo assistindo à geopolítica sensacionalista do que meditando na palavra de Deus, por exemplo. Um vídeo como esse, que é um vídeo de estudo, que é um vídeo de ensino da palavra de Deus, é um vídeo que tem baixas visualizações,
que tem baixas visualizações. Por quê? Porque a maior parte das pessoas estão mais interessadas com teorias, com conspirações, do que propriamente com o que Deus está anunciando para as nações. E quando nós falamos a respeito da história de Israel, nós precisamos entender que saber essa história é muito importante. Aliás, a própria Bíblia, ela é recheada de informações com a história de Israel. Porém, nós não podemos fundamentar uma mensagem importante, nós não podemos fundamentar as profecias para o final dos tempos apenas olhando para a história. E quando nós falamos do florescimento da figueira, nós não podemos apenas usar argumentos que aparentemente fazem sentido, mas nós precisamos olhar para a palavra de Deus e saber o que realmente Jesus Cristo quis dizer com o florescimento da figueira. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para aquilo que é mencionado na palavra de Deus, nós vamos ver que o florescimento da figueira não tem nada a ver com a reestruturação da nação de Israel, como nação mesmo ou como povo. O florescimento da figueira está falando a respeito de um reconhecimento de Israel perante o seu Senhor. Vai lá comigo primeiro em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, nós vamos ler a partir do versículo 30. E grava bem todas as informações que eu vou falar aqui, porque dentro do discurso escatológico de Jesus, nós vamos ver que é um longo discurso, só que quando nós olhamos para as nossas Bíblias impressas, nós vamos ver vários subtítulos. E, queridos, não é porque a Bíblia impressa tem aqueles subtítulos que nos ajudam a compreender o assunto, significa que são informações diferentes ou assuntos diferentes. O discurso escatológico de Jesus é um discurso longo. E quando nós olhamos para esse discurso, nós precisamos entender quando esse discurso termina. Na maior parte das Bíblias, quando Jesus começa a mencionar o discurso escatológico, na maior parte das Bíblias tem ali os subtítulos. E esses subtítulos, em alguns momentos, até atrapalham. Agora, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 30, diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Como você sabe muito bem, esse texto está mencionando a respeito do que vai acontecer na volta de Jesus. Aparecerá um sinal no céu, aparecerá o sinal do Filho do Homem e ele retornará. O retorno de Jesus não será secreto. O retorno, a vinda de Jesus, o arrebatamento acontecem ao mesmo tempo e será claro e visível aos olhos de todas as pessoas do mundo. A teologia do arrebatamento secreto não existe. A teoria do deixados para trás com as roupas no chão, aquela teoria do cidadão dirigindo o seu carro e ele vai ser arrebatado e o carro vai ficar desgovernado, é uma teologia que não tem embasamento bíblico. É muito mais cultural, é muito mais vício de linguagem dos cristãos, de alguns evangélicos, do que propriamente na palavra de Deus. Então a volta de Jesus será clara e visível para todas as pessoas. Agora, queridos, presta atenção nisso. Ele continua. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Grava bem isso aqui, porque Jesus, ele está falando que em seu retorno vai acontecer o arrebatamento, aonde os escolhidos serão tomados, aonde os escolhidos serão recolhidos. E, queridos, nós vamos ver o livro de Apocalipse mostrando essa figura como a figura da grande colheita. E quando nós falamos da grande colheita, nós estamos falando a respeito do fruto do Senhor sendo recolhido dessa terra. E quando nós falamos de fruto, nós estamos falando a respeito da igreja. Você vai ver em diversos textos Deus olhando para a sua igreja e falando que essa igreja é como trigo. E chegará um período em que Deus estará recolhendo o seu trigo, o joio vai ficar, mas o trigo será recolhido. O joio vai ficar para ser queimado no fogo, mas o trigo será recolhido. Agora, presta atenção nisso. O versículo 32 não é
um assunto diferente, ainda que na maior parte das Bíblias tenha um subtítulo. Esses subtítulos foram colocados para facilitar e para que entendamos os assuntos específicos, mas Jesus ainda está em seu discurso escatológico. Ele primeiro, no versículo 31 que está na sua tela, ele está falando sobre o quê? Sobre os escolhidos que serão recolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, Jesus vai arrebatar e recolher os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Ele continua, é o mesmo assunto. Olha o versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então, ele está olhando e dizendo, olha, sabe a figueira? Então, quando você estiver olhando para a figueira, sabei que o verão está próximo. E nós precisamos olhar para a figueira, que é a nação de Israel, e quando começar a brotar as suas folhas, quando começar a renovar os seus ramos, aí sim, Jesus Cristo está muito perto de voltar. O florescimento da figueira é um dos principais sinais que marcam a proximidade da volta de Jesus. Como eu mencionei no início do vídeo, a figueira é a nação de Israel. Agora entenda o que é o florescimento da figueira. Versículo 33. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que estás próximo. Sabeis que está próximo às portas. O que está próximo? O que está às portas? A volta de Jesus. Lembra? Em versículos anteriores, ele estava falando sobre o retorno glorioso do nosso Senhor? Então, quando acontecer o florescimento da figueira, sabeis que estáis próximo. Sabeis que a volta do nosso Senhor está próxima. Agora, olha só que importante. Versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Olha só que importante o que ele está dizendo aqui. Não passará qual geração? Não passará a geração do florescimento da figueira. Ele está dizendo, quando a figueira florescer, não vai passar essa geração. A última geração dessa era comum é a geração do florescimento da figueira. Então, queridos, não vão ter gerações adiante quando a figueira florescer. Ele está dizendo a última geração é a geração do florescimento da figueira. Quando a figueira florescer, Jesus Cristo volta. É isso que o texto está dizendo. Agora eu te pergunto, qual que é o florescimento da figueira? Para você entender o que é o florescimento da figueira, para não ficar olhando apenas para a história do mundo, para não ficar apenas olhando para a geopolítica e fazendo suposições que a maior parte dos teólogos ficam repetindo, vai lá comigo em João capítulo 12. João capítulo 12, nós vamos ler apenas os versículos 23 e 24 que dizem assim. Respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Você conhece muito bem esse texto. Nesse contexto, alguns gregos vão procurar os discípulos dizendo, nós queremos ver Jesus. E aqueles discípulos de Jesus vão conversando entre eles para conduzir os gregos, para conduzir gentios até a presença de Jesus. Quando essa informação chega até Jesus, Jesus olha aqueles gregos querendo ter um encontro com ele, e Jesus ele menciona isso que está escrito na sua tela. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Grava muito bem isso que eu vou dizer agora. Produção de fruto é a pessoa receber a palavra de Deus, acreditar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai brotar, não vai ser mais semente, vai ser fruto no coração de uma pessoa. E a partir do momento que as pessoas recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, elas se tornam um fruto, elas se tornam trigo de Deus. Queridos, eu floresço quando eu recebo Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O processo de se tornar fruto é esse. Você recebe a semente da palavra, aquela palavra brota em seu coração, você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador e você se torna parte da família de Deus, você se torna um trigo.
Deus, Jesus Cristo, quando ele voltar, ele vai arrebatar a igreja, ele vai fazer a grande colheita mencionada em Apocalipse. A grande colheita, a grande ceifa é quando todo o trigo de Deus será recolhido. Então eu recebo a palavra de Deus em meu coração, a semente se torna fruto, eu recebo Jesus Cristo como Senhor e Salvador e eu me torno trigo. Quando Jesus Cristo, ele recebe aqueles gregos e ele começa a dizer, olha, gregos, eu não posso falar com vocês agora. Eu estou parafraseando, tá? O que ele diz? Gregos, eu não posso receber vocês agora. Por quê? Porque eu preciso morrer na cruz do Calvário para que vocês, gregos, para que os gentios possam receber a salvação. Jesus Cristo, como homem na terra, ele não poderia trazer a salvação para os gentios porque o sacrifício na cruz do Calvário nos proporcionou a possibilidade de sermos família de Deus. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos proporcionou a possibilidade de sermos tribo de Deus. Então, quando até parece estranho, depois medita lá em João capítulo 12, dos versículos 20 ao 25, o que você vai encontrar ali? Dos versículos 20 ao 24. O que você vai encontrar ali? Parece até uma resposta estranha de Jesus. Mas Jesus está dizendo o que o profeta Oséias mencionou, que grande seria o dia de Jezreel, o dia em que Jesus Cristo foi plantado na terra, Jesus foi semeado na terra, a palavra Jezreel significa Deus semeia, Jesus foi semeado na terra, e ali, quando ele foi semeado na terra, o nosso Deus derrama a chuva, o Espírito Santo, para que a palavra de Deus brotasse em nossos corações e nos tornássemos fruto. Meus amados irmãos, se tornar fruto, florescer na presença de Deus, significa acolher a palavra em nossos corações, receber o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para que nos tornemos família de Deus. Então, o último e grande sinal antes da volta de Jesus não é o restabelecimento de Israel como nação. O último e grande sinal, ou um dos últimos grandes sinais antes da volta de Jesus, é o florescimento da nação de Israel, quando a nação de Israel reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. É quando a nação de Israel reconhecer o Messias. É por isso que nós estamos fazendo a série dos 144 mil selados e o cálice de prata, e a importância da tribo de Benjamim para nós sabermos esse último e grande sinal. Queridos irmãos, o florescimento mencionado em Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, não é a reestruturação de Israel como nação. O florescimento da nação de Israel é quando os judeus olharem e dizerem, meu Deus, nós negamos o verdadeiro Messias. Quando Deus liberar os olhos dos judeus e a palavra de Deus se tornar fruto nos corações dos judeus, quando nós olharmos para a nação de Israel florescendo, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador, isso é o florescer da figueira. Meus amados irmãos, é muito importante saber a história da nação de Israel ao longo das gerações. Mas o florescer da figueira é justamente Benjamim se assentando à mesa. É justamente Jesus Cristo sendo revelado aos judeus. Quando essa nação florescer, aí sim nós teremos uma expectativa maior do retorno do nosso Salvador. Eu sugiro que você assista toda a nossa série a respeito do cálice de prata e o mistério dos 144 mil selados. Nós estamos esmiuçando, nós estamos meditando nessa doutrina importante para que não fiquemos baseando as nossas doutrinas apenas na história, apenas em geopolítica, mas segundo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui te aguardando para as próximas meditações.